Jean, qual é a natureza jurídica da extradição? Ela se aplica ao brasileiro nato, ao naturalizado? E ao português com residência fixa no país, ela se aplica? É possível a entrega de um brasileiro nato ao Tribunal Penal Internacional? Esses são os interessantíssimos temas do artigo 5º de hoje. Eu vou soltar a vinheta, mas você vai ficar comigo até o final do vídeo. O ponto de partida do nosso artigo 5º de hoje, claro, é a definição da natureza jurídica do Instituto Extradição. Sempre que você estiver estudando um instituto no direito, tenha o cuidado de se perguntar o que significa aquele instituto para o direito. Qual é, portanto, a sua natureza jurídica? Quando eu me coloco esta pergunta em relação à figura da extradição, eu chego à conclusão de que ela constitui um instrumento de cooperação jurídica em matéria penal, instrumento de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Ela é prevista na Constituição, lá no artigo 5º, incisos 51 e 52, mas ela é exatamente definida na Lei de Imigração, artigo 85 dela, Lei 13.445, 2017, artigo 81 assim define extradição. Medida de cooperação internacional entre Estado brasileiro e outro Estado em matéria penal, por meio do qual se concede ou solicita a entrega de uma pessoa sobre quem recai a condenação criminal ou para fins de instrução processual penal. Observe que, pela própria definição do artigo 5º, a extradição ela pode ser ativa, como também passiva. É possível que o Estado brasileiro solicite a extradição de alguém para que este alguém aqui seja julgado, e é possível também o inverso, que o Brasil receba o pedido extradicional proveniente de um Estado estrangeiro para remessa daqui de um brasileiro ou de um estrangeiro que aqui se encontre para que seja processado lá no estrangeiro, lá acabe por cumprir uma determinada pena. Então, a extradição ela pode ser ativa quando nós solicitamos e ela pode ser passiva quando nos é solicitada. Essa distinção é importante para que a gente identifique, em regra, o que mais interessa para a nossa vida prática, para as provas na graduação e no concurso público, é a existência da extradição passiva. É sobre ela também que se debruça a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, até por óbvio, né? Com muito mais frequência, e é sobre ela que a gente passa a tratar a partir de agora. Antes de falar sobre pedido extradicional passivo, eu preciso que você compreenda ou relembre que a Constituição não permite a distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Ela estabelece expressamente: a lei não estabelecerá distinção entre brasileiros. Mas a própria Constituição faz algumas ressalvas, de modo que a regra vai ser assim construída. Não se admite que a lei faça distinção entre brasileiros, salvo aquelas distinções já previstas na Constituição Federal. Por exemplo, só pode ocupar o cargo de oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa, membro da carreira diplomática permanente, ministro do STF, presidente da Câmara, do Senado ou da República, aquele que é brasileiro nato. Além disso, a Constituição estabelece no artigo 5º, inciso 51, que não se admitirá a extradição de brasileiro, vírgula. Com essa vírgula, eu já chego à conclusão de que a regra é a de que o brasileiro não será extraditado. Depois da vírgula, a Constituição completa, salvo a do brasileiro naturalizado. Então, é possível a extradição do brasileiro naturalizado, nos casos que nós vamos ver. Mas o brasileiro nato, ele tem o que a gente pode chamar de um direito fundamental à não extradição. Esse direito que eu faço referência aqui no slide para que você possa acompanhar. Existe um direito fundamental do brasileiro nato de não ser extraditado, não tem exceção a esta regra. Não é possível que um brasileiro nato, enquanto ostentar esta condição, seja extraditado. Isso é muito importante, porque um eventual pedido de extradição que chegue ao teu território brasileiro, seja por via diplomática, seja pelo Ministério da Justiça, que é a autoridade central, esse pedido extradicional é juridicamente impossível se a pessoa ostentar a condição de brasileiro nato. Isso é um ponto muito importante. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Quando tiver cometido crime comum, desde que anterior à naturalização,
ou quando ele estiver envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de drogas. Neste caso, ele poderá ser extraditado, e aí não importa o momento da prática delitiva, se antes ou depois da extradição, é perfeitamente possível que ele seja extraditado. É possível também, quando a gente fala em extradição, que a gente se depare com a seguinte situação: o brasileiro não será extraditado. Nós temos um direito fundamental de não extradição. Só que o brasileiro pode perder a sua nacionalidade em caráter punitivo e em caráter voluntário. Olha que interessante. A perda da nacionalidade em caráter punitivo só pode ocorrer em relação ao brasileiro naturalizado. A perda da nacionalidade por ato voluntário, ela alcança também um brasileiro nato. E essa era a pergunta que inaugura o nosso vídeo. Olha que coisa curiosa. O indivíduo, mesmo o brasileiro nato, ele pode optar por assumir outra nacionalidade e, com isso, perder a nacionalidade brasileiro nato. E ao perder a nacionalidade brasileiro nato, ele vai poder ser extraditado porque ele vai ter a condição de estrangeiro nesta hipótese. Olha que interessante. Então, a perda da nacionalidade em caráter punitivo alcança o brasileiro naturalizado quando ele tiver praticado alguma atividade considerada nociva ao interesse nacional. A Constituição não define o que é atividade nociva, isso vai resultar muito mais de uma construção jurisprudencial da Justiça Federal, porque nesse caso a ação de perda da nacionalidade, nos termos do artigo 109 da nossa Constituição, é a ação que tramita na Justiça Federal. Esta ação só alcança, repito, o brasileiro naturalizado, não alcança o brasileiro nato. E eu tenho uma perda da nacionalidade que é voluntária. Esta sim alcança o brasileiro nato. Quando, Jean? Quando ele adquire outra nacionalidade. Adquirir outra nacionalidade é causa de perda da nacionalidade brasileira. Esta aqui é a regra. Esta é a regra. Ele só não vai perder a nacionalidade brasileira se o país da nova nacionalidade reconhecer a nacionalidade originária. Então ele se tornou argentino, mas na Argentina se reconhece a nacionalidade originária. Não tem nenhum problema, ele vai continuar sendo brasileiro. Ou então, quando ele tiver adquirido, mesmo por ato voluntário, uma outra nacionalidade, porque esta é uma condição de permanência dele naquele país, ou então para exercer um determinado direito civil, a um casamento, para ter um regime de bens mais favorável, enfim, quando for necessário para exercício de direito civil. Nestas hipóteses, ou melhor dizendo, fora destas hipóteses, se ele adquire outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira e aí ele pode perfeitamente, não há nenhum óbice a isso, ele pode sofrer como consequência a extradição. Olha que coisa curiosa. Vou colocar aqui na tela para vocês esse interessantíssimo precedente do Supremo Tribunal Federal. Era uma brasileira nata, foi para os Estados Unidos, lá adquiriu a nacionalidade norte-americana, por consequência perdeu a brasileira, porque não era condição de permanência, porque não se exigia a nacionalidade norte-americana para que ela exercesse direitos civis, e também porque a lei norte-americana não reconhecia a nacionalidade originária. Ao adquirir a estrangeira, ela perde a nacionalidade brasileira. Lá foi acusada de um crime, viajou para o Brasil e os Estados Unidos pediram a extradição dela. Ela levanta a mão e diz: opa, eu não posso ser extraditado porque eu sou brasileira nata. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, se deparou com esse aspecto e chegou à conclusão que não. Que ela, ao adquirir a nacionalidade estrangeira, perdeu a brasileira, não era, portanto, mais nacional de nosso país, poderia, portanto, ser perfeitamente extraditada. Questão aí interessantíssima da vida prática. Mas atenção, Jean, qual é o procedimento, quais são as condições para que o indivíduo seja extraditado? A própria lei de imigração estabelece esses requisitos, claro, isso aqui demanda um certo aprofundamento. Eu vou resolver algumas questões práticas no meu canal do Telegram, algumas questões de concurso. Aqui nós temos, digamos, requisitos básicos. Lembrar que a ação de interdição, de extradição, ela é promovida no Supremo Tribunal Federal. O Estado estrangeiro solicita a extradição por via diplomática ou por via da autoridade central. O pedido é processado. Se o Estado brasileiro disser que não preenche os requisitos de forma preliminar, já arquiva. Preenchidos os requisitos,
é remetido ao Supremo Tribunal Federal o pedido e lá ele vai ser processado como sendo uma ação judicial de extradição. A decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria extradicional, ela é de caráter não vinculante para o chefe do Poder Executivo. Estou dizendo com isso que se o Supremo disser que não pode haver extradição, o Estado brasileiro não pode extraditar. Mas se o Supremo Tribunal Federal disser que a extradição é possível, caberá ao chefe do Poder Executivo, como exercício de um ato político, decidir finalmente pela extradição ou não. E aí o artigo 85 da Lei de Imigração estabelece quais são os requisitos para que o indivíduo seja extraditado. Aqui a redação do texto legal vem no sentido negativo. Não se concede extradição se for brasileiro nato, se o crime que motivar o pedido não for, se o fato que motivar o pedido não for crime aqui ou no estado solicitante, o Brasil for competente segundo suas leis para julgar o extraditado, se o crime for leve, assim considerado aquele que impõe a pena de prisão inferior a 2 anos, se o extraditando estiver respondendo a processo ou já tiver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato que se fundar o pedido, se por qualquer razão a punibilidade estiver extinta, se for crime político ou de opinião, se o extraditando tiver que responder no estado requerente perante juízo ou tribunal de exceção, ou se nós estivermos diante de uma hipótese de refúgio. Esses são os requisitos básicos para a ação, para que o indivíduo possa ser extraditado, né? Para que o pedido de extradição seja julgado procedente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu comecei nosso vídeo perguntando, e um brasileiro nato pode ser entregue ao Tribunal Penal Internacional? Pode, é perfeitamente possível. O Tribunal Penal Internacional, ele hoje é reconhecido pela própria Constituição Federal, lá no artigo 4º da nossa Constituição, é mencionado que o Brasil reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional ao qual o Brasil tenha expressamente aderido. Falei artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 5º. O Brasil se submete à jurisdição do Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. E nós manifestamos ao Estatuto de Roma, que rege o Tribunal Penal Internacional, no ano de 2002. Então, hoje, nós aderimos ao Tribunal Penal Internacional e é perfeitamente possível o julgamento de um brasileiro ao Tribunal Penal, no Tribunal Penal Internacional. Atenção que nós temos algumas especificidades. O TPI não julga Estado, ele julga pessoa física. E aqui não se aplica nem a regra da nacionalidade nata, e nem as imunidades parlamentares, imunidades diplomáticas ou mesmo de chefe de Estado. O indivíduo pode ser entregue ao Tribunal Penal Internacional, mesmo ele sendo brasileiro nato, mesmo ele tendo imunidade diplomática ou mesmo imunidade de chefe de Estado. Olha que situação curiosa. Jean, mas tu não disseste que o brasileiro nato não pode ser extraditado? Por isso a importância de conhecer a natureza jurídica dos institutos. Quando se trata da entrega de um brasileiro para um outro estado, é extradição. Quando se trata da entrega de um brasileiro para um Tribunal Penal Internacional, é entrega, surrender. A pronúncia do inglês saiu ótimo, né? Surrender. No âmbito da cooperação, no âmbito penal, a entrega de um brasileiro ao Tribunal Penal Internacional é chamada de entrega, surrender, e não extradição, e ela pode alcançar o brasileiro nato e também aquele que diz que goze, que tenha a imunidade diplomática. Jean, quando é que o indivíduo pode ser levado ao TPI? Quando ele tiver praticado crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de agressão ou crime de guerra. Aqui nós temos muitas especificidades, não dá para abordar todos os temas, não é o nosso propósito aqui no artigo 5º, mas, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional se admite a pena de caráter perpétuo. Não tem pena de morte, mas tem pena de caráter perpétuo. O Brasil não admite pena de caráter perpétuo. E quando extradita um indivíduo daqui, condiciona a extradição a que a pena seja comutada até o limite de 40 anos, que é o limite admitido no Código Penal. Mas a entrega para o Tribunal Penal Internacional se admite a pena de caráter perpétuo. Está previsto no Estatuto de Roma. O Brasil aderiu ao Estatuto de Roma e não fez reserva quanto a isso.
até porque não se admite reserva no Estatuto de Roma. E aí, Jean, é possível a entrega para aplicação da pena de caráter perpétuo? Eu entendo que não, eu entendo que aí deve prevalecer a ordem pública brasileira e os limites impostos, mas nós não tivemos um caso assim, nós não temos nenhum precedente, isso ainda está em construção, mas é uma questão jurídica aí interessantíssima. Tem mais coisa para abordar, mas eu vou deixar lá para o nosso canal do Telegram para a gente resolver as questões de concurso e aprofundar esse tema. Eu sou o professor Jean Nunes, esse aqui é o Artigo 5º, muito obrigado pela sua companhia. Se tiver gostado desse conteúdo, compartilhe aí comigo nas suas redes sociais, tá bom? Forte abraço e até a próxima.